noite. Olha o tempo, né? O tempo, marcando o tempo. É tempo. Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e começamos agora mais uma edição de A Live. Nossa edição hoje de número 199, em mais de 2 anos de projeto. Sempre entrevistas interessantes, com muita gente de muitas áreas legais. E hoje vamos receber aqui a nossa convidada que acabou de chegar, Verônica Florentino, diretamente de São Paulo, que vai falar sobre os incríveis bonecos que ela cria. Alô? Opa! Olá, boa noite. Eita, Oi, ô Verônica, boa noite, tudo bem? tudo sim com você? Tudo certo. Antes de começarmos, só um pequeno teste. Você está me ouvindo e me vendo bem? Tô te ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir também? Tudo normal, estou te vendo e te ouvindo bem. Então, Verônica Florentino, em primeiro lugar, muito obrigado aí por aceitar o convite para participar desta live, para falar desses bonecos incríveis que você cria. Valeu a sua presença hoje aqui. Ah, eu que agradeço. Eu adorei o convite. Eu achei bem interessante a Obrigado. ideia. Que bacana. Vamos falar aí. Na verdade, você vai falar do seu trabalho. Só uma pergunta, até a gente não combinou isso, mas você tem alguns dos seus bonecos aí por perto que você possa mostrar pra gente? Tenho. Eu já peguei vários aqui. Ah, É... beleza. Então daqui a Ah, pouco você tá. mostra então pra gente. Tá bom. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado aí por aceitar participar dessa live, cujo objetivo é trazer pessoas assim com histórias interessantes, projetos bacanas como o seu. Seus bonecos são muito bonitos, muito legais, muito criativos. Eu fiquei fascinado quando os vi. Beleza? E agradecer também as pessoas que estão chegando para assistir a live da nossa convidada, Verônica Florentino. Verônica, então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: como, quando você era criança, né? A gente normalmente começa a se interessar por bonecos e bonecas na nossa infância, né? Como eram os bonecos que você brincava quando você era criança? Então, primeiramente, eu queria esclarecer uma coisa, que assim, Uhum, as peças que eu faço, por mais que tenham o nome uhum, de bonecos, eles não são uhum, necessariamente brinquedos, entende? uhum. Não, claro, claro. Sim, Até porque isso então. é até um ponto interessante para a gente se falar, porque isso é interessante que você falou, porque os bonecos, eles estão. A gente vai falar disso mais para frente, mas só para começar, é uma representação humana que está presente em, assim, acho que em todas as civilizações. Acho que não tem um povo do mundo, né, que não use bonecos, e não só com a finalidade de brincar, mas com diversas finalidades. Por exemplo, cerimônias religiosas, a questão, por exemplo, ornamentos, enfeites, né, enfim. Então, esclarecendo, os seus bonecos não são. Quer dizer, isso também É, depende de quem quiser fazer o uso que quiser deles, mas só ressaltando que os bonecos têm diversas finalidades. Mas vamos falar das suas criações. Quando você. Inicialmente a gente remete para essa questão do brinquedo, porque é quando a maioria das pessoas tem o primeiro contato aí com esse universo mágico dos bonecos e bonecas. Então, essa curiosidade, na sua infância, como eram os brinquedos, os bonecos que você brincava? então, no meu caso, era Barbie mesmo. Eu realmente gostava de Uhum, Barbie uhum, assim, só que tem uma questão. Eu gostava de uhum, Barbie, eu brincava e tudo mais, só que eu olhava pro lado e estavam lá os meus irmãos jogando Resident Evil. Então, assim, eu uhum, adorava. Só que eu pensava, meu Deus, isso é muito mais interessante do que brincar de boneco. Por isso que eu já comecei a criar um fascínio por esse tipo de coisa, principalmente terror. Mas então, pra mim, o boneco foi normal. Foi realmente tipo Barbie. Não tem nada de uhum, especial, assim. uhum, É. uhum. Não, claro, e até porque assim, a questão principal não é nem o brinquedo em si, né? Se é uma, como você falou, apenas uma Barbie, mas é como a sua imaginação trabalha com aquilo, né? É. E a partir daí despertou você para outros interesses que a gente vai falar já, né? Enfim, então assim, até voltando para essa questão que a gente falou, Enzo Mugliai, é isso? Eu Obrigada, acho os Enzo. bonecos dela muito lindos.
a gente vai, na medida do possível, passando aí algumas mensagens, né? Então essa foi a primeira do Enzo. Então, a pergunta que eu te faço é justamente voltando a esse ponto inicial da conversa, dos bonecos não serem necessariamente brinquedos e de estarem presentes aí nas. Enfim, não tem uma civilização, né? Dos Estados Unidos à Palestina, né? Na Rússia, na China, Japão, no Brasil, né? Enfim, no mundo inteiro tem bonecos para todo lado, né? E tem também o teatro de bonecos, né? Tá aí uma outra Ah, isso aí é legal. Aham. finalidade, né? Uma outra expressão, né? Que é, de certa forma, uma brincadeira, mas uma brincadeira criativa, artística, né? Encantos, artesanatos em feltro, falando que seus bonecos são tops, esperando o meu chegar. Ai, Legal. torcendo pra, pra ele gostar. Enfim. Aí eu te, Uhum. E eu te Hum. faço uma pergunta, você como uma criadora, né, de bonecos, né, por que que você acha que essa peça, né, não vamos falar brinquedo, os bonecos, eles exercem tanto fascínio na humanidade? Então, na minha opinião, eu acho que assim, principalmente a cultura pop, ela tá muito ligada a action figures, né? Então, assim, se você gosta muito de um personagem, se você tem uma certa afeição por uma história, por qualquer coisa que você se identifique, ou até mesmo goste, eu acho super válido você ter um boneco, por exemplo. Isso daí eu acho que é uma forma de guardar o que você gosta, de manter por perto. Então, eu gosto de tal personagem, então eu vou ter uma peça desse personagem, porque por vários motivos. Mas eu acho que o principal é mesmo por afeto. Uhum. Então, Legal, assim, bacana. é, eu ia falar que, assim, os bonecos, principalmente arte, no sentido do cinema, séries, filmes, jogos, pra mim, eu achei muito interessante começar a fazer isso, começar a fazer cada personagem, porque eu amo mesmo esse universo. Então, assim, eu ia até te mostrar um quadro que eu fiz, que eu Uhum, pode encontrei mostrar, aqui, por favor, pode é, mostrar o que você quiser. Fica à que assim, vontade. eu Uhum. acho que provavelmente eu vou tentar encaixar alguma coisa sobre It a Coisa, porque eu amo essa obra. Pra mim, é a perfeição em forma de filme, de história, né? Eu fiz esse Uhum. quadro aqui, acho que 2018. Ah, que Esse quadro. legal, hein? Que maravilha. Foi quando você viu o Então. filme? Sim, sim. Eu vi o filme Uhum, e, meu Deus, eu fiquei fascinada por essa história. Boa noite. uhum. Boa noite. Você pode mostrar mais uma vez, só para olhar um Posso, detalhe? claro. Hum. Que bacana. Eu não Parabéns aí, coloquei muito legal. assinatura. Não, tudo bem. Você pode só baixar um pouquinho, eu queria só ver a cabeça dele. O que que é isso aqui? Está abrindo a cabeça dele? É isso? Parece que está espatifando? Então, é que no. É que assim, o Uhum, Pennywise, o palhaço, ele é uhum, meio que imortal. Então, no primeiro filme, as crianças derrotam ele, mas não exatamente derrotam, eles só realmente fazem um estrago nele. E aí a cabeça dele abre e tudo mais, ele. uhum, É bem no final do filme mesmo, quando ele é meio que uhum. derrotado. Então é isso, Le- é le- meio que do filme. Bacana. E você pintou qual técnica que você usou para fazer esse quadro aí? Eu usei tinta óleo mesmo. Tinta óleo, acho que eu Uhum, nem raspei a tela, porque tem. Assim, eu não tô fazendo mais arte plástica no momento, mas uhum. tem várias técnicas de lixar a tela, passar água, mas no caso eu só coloquei a tinta e vamos ver no que vai dar. E saiu isso. Nossa, ficou muito bom o It, né? Como você falou, o Pennywise, É, né? o Que é uma Pennywise. criação literária do Stephen King, né? Que no começo ali dos anos 90 virou, acho que é uma série, né? Uma pequena série. Virou. E depois, mais recentemente, virou um filme de cinema mesmo, né? Que fez Sim, isso bastante mesmo. sucesso. Uhum. Só ler mais algumas mensagens aqui para nossa convidada, que o Acho que meu pessoal pai deixou. colocou esse Deixa eu Marcos. ver, deixa eu ver aqui as mensagens. O Enzo botou que aquela. Opa, eita, ter cuidado para não mexer, É, derrubar a live aqui. Mas é só puxar aqui rapidinho. Deixa eu só botar aqui. Só que é legal ler as mensagens, que depois fica registrado, né? Ah, só que tô tendo uma dificuldade com isso aqui. De puxar. Pera aí, rapidinho. Enzo Molise.
Muliai, desculpa. Aquela planta carnívora que ela fez, apaixonei, quero uma também. Bruno Bentes Ah, falando sucesso sempre para vocês. obrigada. Gepete Santa Catarina mandando boa noite. O Enzo falando que é top, hein? E o Duíte também, né? O Marcos Perito Contábil. É o seu pai? Sim, meu pai. Fã suspeito, parabeniza a iniciativa de vocês que permitirá a divulgação do trabalho e entusiasta de nossa artista. Legal. Bacana. E assim, e aí eu até te pergunto o seguinte: você falou, né, que você gostava de bonecas e começou a achar interessante que seus irmãos já estavam lá nos games. E a pergunta que eu ia te fazer é até a seguinte, né? Por que que na era dos games, aplicativos e altas tecnologias, né, os bonecos continuam ainda a exercer tanto fascínio, né, das mais diversas formas, né, no teatro dos bonecos, nas brincadeiras e tal. E eu vejo que no seu caso até há uma relação complementar, né, dos bonecos com esse mundo de games, de cinema, de Exatamente. séries, porque você se inspira nesse universo para criar os bonecos, então eles estão interligados. Fala um pouco dessa relação sua, como você disse aí, com a cultura pop e os Então, bonecos, né? então, eu assim, no meu caso, eu realmente sou apaixonada mesmo, principalmente pelo gênero de terror. Mas desde sempre, desde de muito nova, graças aos meus irmãos, né? Porque eu acho que se eu fosse filha única, provavelmente eu nem saberia o que é It a Coisa, nem saberia o que é Resident Evil. Uhum. Mas, então, aí eles tinham o PS3, foram comprando jogos, eu ficava olhando assim, nossa, que interessante, sabe? Que incrível, ele tá mexendo no controle, isso no PlayStation 2 também, PlayStation 3, e aí desde o começo, aí eu fui pesquisando, vendo mais, e eu percebi que, caramba, olha, eu realmente insistia pra jogar, e assim, eu tenho três irmãos, sendo dois deles mais próximos da minha idade. Eu tenho um irmão gêmeo e um irmão mais velho. E assim, eu realmente enchi o saco pra jogar, porque não tinha espaço, né? Porque eles queriam jogar o tempo todo. E assim, desde o começo eu comecei a realmente gostar. Eu amei conhecer Resident Evil, e daí depois fui pesquisar séries, fui ver qualquer coisa que se encaixasse nesse tema, porque pra mim o que eu adoro é o terror que tem Uhum. criatura, zumbi, esse tipo de coisa. Pra mim é o melhor tipo. E aí depois fui pesquisando mais e assim, aparecia na Netflix eu já colocava pra assistir, nem. Só que aí acho que de um tempo pra cá que eu comecei a ser mais crítica quanto ao que eu consumia, né? Porque pra mim qualquer coisa, ou tinha zumbi já tava ótimo. Só que aí agora eu comecei a perceber, não faz sentido essa cena, esse roteiro tá meio estranho. Uhum. Mas acho que eu tô enrolando um pouco, mas a minha relação Não, tá com a cultura pop é. legal. Uhum. Então, Não, bacana, bacana. eu não sei se eu respondi direito, fico dando volta, desculpa Não, se eu sim, fizer isso. respondeu. Não, você falou bem, você falou bem. Você falou isso mesmo, do seu interesse. E uma questão também de que com o tempo é normal, as pessoas às vezes vão ficando mais exigentes, né? Às vezes você conhece um gênero, depois você vai descobrindo com mais nuances e tal. Bacana, legal demais. E tem mais uma mensagem aqui, é do Ah, Rafael Corleone. Ele é músico, guitarrista, muito bom, por sinal, de Brasília. Boa noite, querido Marcelo. Sempre nos trazendo convidados interessantes. É verdade, de hoje é bastante interessante aí o projeto dela. Dom Cabistani dizendo, curto muito as suas peças, para nossa querida Verônica Florentino. muito obrigada. Legal. E eu queria te perguntar assim, quando que você descobriu, que você percebeu que você iria começar a fazer bonecos? Quando que você começou a criar os bonecos? Assim, posso ser sincera? Uhum, claro. Porque eu passei por um tempo de quando eu estava estudando, porque assim, para mim ainda é um pouco recente. Eu tenho 20 anos, então assim, escola para mim foi um pouco complicado. Eu realmente não me dava bem em nenhuma matéria, não, sabe, tirava nota vermelha, muita nota vermelha mesmo.
mudei de colégio para um ok. Aí eu desisti de arte, porque até então eu fazia muita quadro e tudo mais. Claro, nada ficava muito bom, mas eu já tentava fazer boneco também de biscuit, ficava tudo torto, tudo estranho, eu pintava com tinta a óleo. Aí eu, né, tive uma decepção, né, e aí eu comecei a fazer faculdade de gastronomia. Eu achava que era o que eu queria, mas não era. Eu realmente não, né, eu queria fugir um pouco da arte, porque para mim eu achava que não daria certo, eu não ia conseguir ganhar dinheiro, eu não ia conseguir melhorar, e enfim. E aí só ano passado que eu decidi fazer algumas mudanças na minha vida, né? E aí eu comecei a fazer, na verdade eu recebi um pedido de uma pessoa aleatória que eu tava jogando junto, inclusive Resident Evil, eu tava no online. Aí uma pessoa, porque eu tinha comentado, por que que você não faz um boneco? Eu queria tal personagem. Inclusive, eu peguei a peça que eu fiz. Ela tá aqui. Olha, nossa, ó, pelo amor de Deus. Olha Uhum. isso aqui. Não, Ó, mas que ó, legal. ai, é Ó, legal, bacana. mas nossa, mas ó a Uhum. cara disso. E quem é? Quem é? É um personagem? Desculpa aí. É, nossa, ai, é a. Nossa, eu ia falar. A Annette Birkin, que é uma personagem de Resident Evil. É a Annette? Ah, Nossa, eu legal. esqueci o nome, acho que é. Enfim. Olha isso, olha isso. Aí, ó, a Massa, perna legal. dela. Ai, mas ó a perna dela grudada aqui. Não, mas foi Nossa. o seu primeiro, né? Foi o primeiro, tava, Ai, pô, muito bom. então. Mas assim, eu. Aham. Aí eu acabei que a pessoa não gostou e tudo mais. Aí, nossa, foi um pouco complicado. Enfim, mas aí eu decidi realmente continuar, porque se der certo, se realmente eu conseguir vender e tudo mais. E aí, eu comecei a fazer as. Deixa eu pegar aqui. Fiz essa outra aqui também, que. Esses são os únicos que eu tenho dessa época, porque eu. Essa época, Aham. ano passado, Essa quem que é? é uma enfermeira do jogo Silent Hill 2. Ah, o Silent Hill. Aham. É. Aham, Então, legal. o zumbi comeu o olho. Mas É, deixa eu realmente, ler ó, aqui. tá afundado o olho. Deixa eu ler aqui. É o metaleiro Felipe nos dando boa noite. O zumbi com meu olho, kkk, brincadeira. Então. É, aí Mas, o Marcos Perito falou: Verônica tem um pouco de inspiração com relação aos bichinhos que sua mãe fazia. É brochinhos, desculpa, que sua mãe fazia sim. antes mesmo de vocês nascerem. Gepete Ai. mandando um coraçãozinho aí. Não, aí eu tava falando de. Não, é que eu comecei a fazer, só que assim, eu pensava, eu vou fazer peças de 30 centímetros e. Porque assim, eu faço com biscuit e aí agora eu tô fazendo, pintando com tinta PVA e finalizando com verniz. Só que antes eu fazia assim, ó, tipo, fazia a peça e depois pintava com tinta a óleo. Só que a tinta a óleo, ela deixa super brilhante, super estranho a textura, tudo fica muito, sabe, ó. Olha como brilha. E assim, Uhum. tem algumas peças que são interessantes ter esse brilho, mas para todas. E assim, aí eu fazia criaturas, né? E eu decidi fazer um estilo próprio, porque eu acho interessante humanizado, mas eu vou ser sincera que precisa de muita prática. E assim, eu acho que nesse momento eu não consigo fazer e eu acho que eu nem quero, sabe? Então eu decidi fazer o meu estilo próprio, sabe? Fazer o personagem, só que com. Eu não vou falar com os meus traços, porque assim, quando você se refere a traço, você fala de desenho, tipo, o traço do desenhista. E aí é meio que isso, com o traço da artesã. Então, eu queria deixar os personagens com o meu traço. É isso. Uhum. Legal. E esses foram os dois primeiros que você fez, né? Ano passado. Primeiros não, esse é porque eu joguei um monte Uhum. fora. Tipo, tava tudo aqui Uhum. em cima, só que Alguns tava dos juntando pó. primeiros, né? Sim, sim.
Aí Legal. eu, E você usou qual ah, material para fazer? Desculpa, eu então, até já eu uso biscuit, ó, dessa marca aqui. Não sei se dá pra. para fazer Aí o corpo dele. é uma massa mesmo, né? Molinha, e aí ela endurece depois de um tempinho secando. Não precisa colocar no forno nem nada. É ótimo por causa disso. Aí você, como é que funciona o seu processo? Você vai. Ah, não, é que eu vi o comentário aqui do meu pai. Ai. Depois a gente pode falar sobre isso, sobre faculdade, porque ele vai insistir em faculdade e é sempre uma briga nesse Não, momento. tá, tranquilo. Eu vou te Não se explicar um preocupe. pouco. Eu Não, vou não se falar. preocupa não. Pode falar então do processo de criação desses bonecos, né? Como é que funciona, passo a passo. Claro que você não vai, as pessoas não vão aprender agora a fazer um boneco como você faz, mas só para você contar para a gente como é que é o ponto do ponto inicial até a finalização, como é que você desenvolve os seus bonecos? Ah, ok. Então, primeiro. Processo ah, criativo e produtivo, né? sim, sim. Então, para começar, quando eu trabalho por encomenda, a pessoa manda: olha, eu quero tal personagem, e aí eu explico: ok, mas eu tenho o meu estilo de arte. Então, assim, deixa eu pegar aqui. Os meus bonecos, né, eles sempre vão ter meio que a mesma cara. Porque, assim, ó, ele tem orelhinhas grandes, né? O narizinho é meio triangular, as Uhum, pernas bem grandes, tipo assim, bem uhum, grande, sempre vai ter essa abertura no meio das pernas. E uhum. os braços pequenos, as mãos um pouquinho maiores, você vê que não é. O meu estilo não é proporcional. Esse quem é? Esse é o Sebastian Castellanos, que é um dos meus personagens favoritos dos jogos. De jogos. Ah, Qual é. jogos? Qual jogo? Esse daqui é de The Evil Within, que na verdade eu fiz a versão do 2. The Evil Within. Não sei se Uhum. você já ouviu falar desse jogo. Não, eu não sou bem um especialista em games, né? Mas se você quiser falar um pouco dele pra gente, a Gpet está perguntando se vai ficar gravada, porque a bateria dela está acabando. Vai ficar gravada aí. Depois você pode assistir, caso você não consiga ficar até o final. Mas você pode falar desse jogo? É porque nem todo mundo às vezes também Posso? conhece. Claro. Sim, então, assim como It a Coisa, pra mim esse é o melhor jogo. Eu amo, defendo, falo muito sobre isso. Amo esse jogo, que é basicamente. Eu não sei se eu explico a história, mas assim, Pode explicar, a gente tem tempo. Fica à vontade. Não se tá. preocupe. Pensa, pensa em Matrix, já assistiu? Que Já, sim. tem aquele mundo que. Mas são mentes conectadas, né? Mas na verdade Matrix é outra história, mas vamos supor que são pessoas que estão com aparelhos aqui. Na história do jogo, elas estão em banheiras e estão. A mente delas estão conectadas em outro mundo. E aí, basicamente, esse jogo, eu vou explicar o 2 porque é o que eu mais amo. Basicamente, esse mundo, ele precisa de uma mente estável ou pelo menos pura o suficiente para conseguir suportar esse mundo. Ele precisa de um núcleo. Então, tem o STEM, que é o sistema, que é onde essas pessoas estão conectadas. E aí, precisa de uma mente para ela sustentar tudo isso. E aí, na história do segundo jogo, o Sebastian, ele tinha perdido a filha dele no incêndio e logo depois a esposa largou dele porque não aguentou a perda. E aí, no segundo jogo, a equipe aparece e fala: olha, a sua filha tá viva e você precisa vir com a gente, porque você vai entrar no stand, vai entrar nesse sistema e vai conseguir encontrar o núcleo que é a Lily, né, no caso. E aí, bora jogar. E aí, e aí ele vai lá e encontra várias criaturas, porque o que eu mais amo, ou zumbi ou uma criatura parecida com zumbi. Então, nesse caso, desse jogo, não tem zumbis, mas são pessoas que realmente estão doentes e elas te atacam, sabe? Independente do que você tem na mão, elas vão pra cima. Eu acho isso bem legal, porque eu adoro.
esse universo. E aí, nossa, esse jogo, em particular, ele tem muitas coisas incríveis. As criaturas, o design, a música, a dublagem do segundo jogo é maravilhosa. Esse personagem é maravilhoso, eu adoro ele. Esse daqui eu fiz pronta entrega, né? Então, fiz com todo carinho, coloquei. É porque assim, ele tá com o visual do primeiro jogo. No primeiro jogo ele usa essa lanterna, só que eu decidi fazer com a barba do segundo jogo. Então é isso. Uhum. Nossa, muito bom, muito bom. Gostei demais. Tem aqui mais mensagens, né? Carley Milagre, que é artesão da cidade mineira de Divinópolis, Minas Gerais, né? Dando boa noite, falando que chegou. Metaleiro Felipe falou que gostou da sua arte. Verônica, que achou muito bom, muito boa a sua arte. O Obrigada. Dom Opa. Cabistani falando para você adicionar ele para jogar. E é interessante isso dos games, né? Como eles começaram esses mais eletrônicos na década de 70, né? Enfim, era uma coisa assim no começo bem assim mais mecânica, né? Enfim, e hoje evoluíram para esse universo, né? Que hoje, como você falou, tem música, tem design, tem cenário, tem Sim, histórias mirabolantes, personagens, imagens fantásticas, né? Quase como um filme. Muitos são às vezes cinematográficos, né? sim, sim, sim. Então, inclusive, você falou dos jogos antigos. Uma das primeiras peças que eu fiz foi esse. Porque assim, eu ainda estava definindo o meu estilo de arte, então eu não sabia como que seria. Ó, era a moça que falou que a bateria estava Não foi acabando, ela outro, não, foi de pegou. Santa Catarina. Ah, Esse tá aqui bom. é o MM Tecnologia e Segurança. Pronto, peguei o celular do meu marido, kkk. Ah, é, acho que ela trocou de Acho perfil. que é. Legal, para Não, assistir a então, ó, live. inclusive, eu tava definindo o meu estilo, então olha como os olhos ainda estão muito grandes, não sei se tá focando aqui, a Uhum. orelha não tá aparecendo direito, ah, não sei, não tá meio estranho, sabe? Ó, ele tá Não, inclinado pra frente. essa, eu vou sempre te perguntar, porque como eu não sou especialista em games, assim, e muita gente que às vezes vai assistir também não conhece. Sim, sem problema. Esse é de qual jogo? Esse é que personagem é? Esse daqui é o link da versão do Majora Mask. Só que assim, eu ia falar de jogo porque um dos primeiros jogos que eu joguei foi o Zelda Ocarina of Time. Só que assim, eu era bem criança, não sabia de nada. E o jogo, ele é um pouco arcaico, sim, porque você anda pelo mundo inteiro, não tem uma fala, ele não fala fora cutscene, e quando é cutscene não tem fala, tem a escrita. Eu acho interessante, porque a Nintendo não tem sei lá, a mesma tecnologia que esse jogo tem, e assim, foi um dos primeiros jogos, para mim, eu achei muito interessante o visual dele, por isso que eu decidi fazer como teste, né, pro meu estilo, mas ainda assim, eu não sei se sou tão fã assim, porque eu não entendi o que eu jogava, então só colocava lá pra jogar, mas é isso. Legal. O, o metaleiro Felipe falou: Assassin's Creed tem muita história. Ah, então, sim, eu joguei o Assassin's Creed 3. Na verdade, joguei entre aspas, porque eu corria pelo mapa e ficava caçando os animais na floresta, né? Eu só fazia isso, porque meu irmão não deixava eu jogar a campanha do jogo. Ele colocava, põe aí, joga qualquer coisa aí, e é isso. Aham. Aí tem o Carly. Carly de Meu, Divinópolis. eu tinha falado, Ele, ó, ela, esse. Ah, pode falar. pode falar, não, pode falar. Se você quiser mostrar de novo aí, Eu ia tem falar do problema não. material que eu uso. Eu uso biscuit, que é uma massa, e aí ela endurece depois que você, né, deixa ela secando um tempinho, e é isso. Aí eu uso outras coisas por cima, mas o material é biscuit, material base. E você pinta com tinta óleo, é isso? Você falou? Ou não? Não, não uso tinta PVA ou tinta de tecido. Mas, peraí, Você deixa eu falou que pegar tinta uma aqui. óleo brilha muito, né? Aí eu falei tinta óleo agora? Não, não, você Não, falou antes, sim, não, sim, não, sim. é que brilhava muito, né? Que acho que é por isso que.
Sim, Você sim, não estava sim. usando mais. Então, aí Quando agora você eu tô mostrou usando. aqueles primeiros. Uhum. É, então, ó, olha a diferença de brilho, né? Porque, se bem que eu tô usando verniz, então de fato ele vai. O Sebastian vai brilhar um pouquinho, mas olha a diferença. Tipo, Uhum. e esse daqui, a tinta óleo, ela deixa com muita textura. E ó, aqui ó, não sei se dá pra perceber, mas o pó, né, tá com pó e aí ó, grudou na peça. Sendo que o Sebastian, se ele ficar com pó, dá pra simplesmente passar um pano e sai. Esse aqui não, tá grudado o pó. O Sebastian vai para onde? Esse aí? Você falou que é encomenda, né? Não, 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 fiz a pronta entrega. Se alguém quiser comprar, Ah, tá. tchau, Ainda não está Sebastian. reservado. Então, pessoal, quem É, quiser, o Sebastian já tá aí disponível. O Carlin falou parabéns, muito bacana sobre sua muito arte. obrigada. E o metaleiro falou, Felipe falou que vai compartilhar seu perfil para mais gente te seguir. Ah, obrigada. Legal. Mas eu queria então voltar à questão do seu processo produtivo. A partir do momento que você decide, vou criar tal boneco, Ah, ou certo, boneca, certo. enfim, ou alguém te fez uma encomenda. Como é que é o passo a passo? Qual que é o primeiro passo? E fala um pouco como é que funciona a forma como você cria as suas obras. Eu até separei aqui, porque a pessoa fala, eu quero tal. Eu quero. Agora, eu tô fazendo um personagem que eu fiquei muito feliz em receber esse pedido, que é um personagem de Days Gone, que é um jogo que eu adoro, pelo menos, que chama Deacon Saint John. Aí a pessoa pediu, né, o Deacon. Aí eu faço esse desenho. Na verdade, eu já deixo ele grudado aqui, que assim, esse é o tamanho de peça que eu uso. Aí eu pego arame, deixa eu pegar aqui. Eu pego esse arame, esse aqui é mais fraco, mas esse aqui é o galvanizado, arame galvanizado. Aí eu pego e faço a marcação dele, que é assim, eu pego, estico o arame e faço essa volta aqui, né? E ele vai ficar com formato. Aí eu pego fita crepe, que tem mais aderência com biscuit, e eu faço a estrutura. Vários artesãos, eles fazem outros tipos de estrutura, mas no meu caso, eu começo pelas pernas. Que para mim, as pernas são a sustentação básica de cada peça. E aí, ó, eu deixo. Porque assim, eu não sei que personagem vai ser, eu já deixo a estrutura pronta, então eu não sei que personagem vai ser e que posição ele vai estar. Então eu já deixo ele meio que com possível articulação, né, pra quando a pessoa pedir, eu quero tal personagem meio que andando. Aí eu faço assim e cubro e vou fazendo a modelagem dele por cima dessa estrutura. Então, Uhum. nesse caso, o personagem ele tá parado, né? Aí ele já estou fazendo aqui. Ele eu tô usando amarelo, mas eu pinto por cima, então a cor do biscuit não faz diferença. Aí, ó, eu Uhum. comecei pelas pernas, né? Fiz os pezinhos e depois eu coloco o tronco, coloco a cabeça e os braços. Então, tipo, pra mim a sustentação base é a perna. Uhum. Então é isso, né? Eu vou primeiro com desenho, depois com arame, depois com fita crepe por cima do arame, ó. Tá vendo que nessa dobrinha? Isso aqui é fita Uhum. crepe. Porque se eu colocar o arame e colocar o biscuit por cima do arame, ele vai ficar. Ele vai sair, ele não gruda no arame. Aí é Uhum. meio ruim. Então passo a fita para conseguir grudar. E aí, a partir disso, eu crio cada peça. É isso. Uhum. Aí você molda o corpo, faz o corpo todo, né? Depois aí você vai moldando as características do personagem, não é isso? Exatamente. Aí eu faço a pintura, né? Passo todos os detalhes, né? Que a pintura, a peça já tá meio que pronta, a modelagem já tá pronta. Então não uso mais biscuit quando estou pintando. E aí depois da pintura eu mando mensagem pro cliente e falo, olha, eu terminei a sua peça, aí eu mostro esse daqui que eu fiz. Olha, eu terminei a sua peça, inclusive eu deixei a arminha separada dele. Deixa eu colocar aqui. Esse quem é? Esse é um personagem de.
Boa pergunta. É que eu não jogo esse jogo que a pessoa pediu, eu não lembro do personagem. Aham. Mas eu peguei a Não, foto e tudo ele. Aí eu falo, Days Gone. o Days Gone é o personagem que o Você tá indicam, Sam fazendo. John. Então, Uhum. de Days Que Gone. citaram aí. Sim, sim. Aí esse daqui já tá com verniz, mas eu mando mensagem pro cliente e falo, olha, eu já terminei a sua peça, tem algum detalhe que você não gostou, porque eu mudo antes de passar o verniz, porque depois de passar o verniz já era, não tenho que mudar. Uhum. Aí fica complicado. Então, se a pessoa fala, você... Não, gostei, né? Pode passar verniz, eu passo, espero um tempinho e levo no correio pra, pra enviar mesmo. É assim. É muito Bacana. complicado. Que legal. Muito bom. Você vai mostrar mais bonecos pra gente aí depois. O Marcos fez uma pergunta agora que eu ia te Ah, fazer. Que ele perguntou assim, Marcelão, isso é ser autodidata? E a pergunta que eu ia te fazer é justamente o seguinte: como que você aprendeu a fazer os seus bonecos? Você fez algum curso? Foi na internet? Como você desenvolveu essa técnica que você usa nas suas criações? então, eu vou ser sincera, eu sou uma pessoa um pouco teimosa, tipo, muito teimosa. Então, assim, eu tinha a opção de fazer curso, provavelmente eu ainda vivo com os meus pais, com a minha mãe, então eu podia, né, pedir, eu queria fazer tal curso, só que eu pensei, não, eu vou fazer do zero e vou errar, vou. Porque sim, já fiz muita peça muito feia. Eu postei até, um monte de gente falou mal, nossa, tá feio, tá uma bosta, enfim, né? Normal. E eu podia ter a opção de fazer isso, talvez teria até sido mais certo, mas eu não queria. Eu queria realmente bater a cara na parede e até conseguir. Então, eu fui tentando, fui fazendo do pior jeito até melhorar um pouco. Eu não acho que eu tô incrivelmente boa. Eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar, mas ainda assim eu tô aprendendo meio que sozinha, pesquisando, Hum. vendo imagens, tentando. Eu já fiz peças pronta entrega e eu achei feio, desmontei tudo, fiz outras, então é isso, tentar. Você vai olhando na internet também, né? Vou olhando, e assim, e eu não acho que esse seja o meu caso, porque eu sou, nossa, um artista incrível. Não, eu acho que muita gente consegue fazer isso também. É que eu fui teimosa porque eu não queria curso, mas Uhum. muita gente também consegue fazer sem curso. Pesquisando na internet, nossa, quantos vídeos tem de graça? Aprendendo a modelar, fazendo tal peça específica. Tem muita coisa de graça na internet que é incrível, incrível de ver o quanto é fácil. E assim, é complicado quando alguém fala, queria fazer, mas sei lá, só, queria ter o dom que você tem, não sei o quê, mas pô, tem um monte de coisa de graça na internet, você pode pesquisar, você pode ir atrás, Uhum. sabe? Uhum. É que assim, eu admito, eu voltei a fazer isso com 19 anos, então assim, de fato, eu ainda tenho um tempo. Minha mãe, eu não consigo dinheiro suficiente para sustentar, para me sustentar. Ainda não tenho agenda fechada, não tenho muitos clientes, mas eu tô realmente lutando para conseguir isso, para correndo atrás disso. Então, assim, por enquanto eu tenho tempo de errar. Mas se, Uhum. se uma pessoa também tem tempo, não tem motivo para ela não tentar. Porque o biscuit em si, ele Uhum. não é muito caro. De verdade, não é um material caro que realmente como que eu posso dizer? Muitas pessoas não têm acesso. Não é. Não é isso. Uhum. Eu não sei se eu respondi direito. Não, respondeu, porque a pergunta que o Marcos tinha me passado, né, que eu passei para você, que eu queria te perguntar, era justamente como é que você desenvolveu essa técnica. E é assim, de uma forma autodidata, né, que é muito bacana, porque você demonstra o seu interesse, a sua vontade de ir atrás e de aliar tudo isso à criatividade, que eu acho que é na minha opinião, não sou crítico de arte, mas acho que um elemento fundamental é a criatividade, a imaginação e aliar isso a um conhecimento de como colocar em prática, né? Então eu acho sim, é muito bom o seu trabalho.
E você é autodidata, claro, muito legal. Acho que a pergunta foi respondida. É que ai, eu fico um pouco incomodada, eu não vou mentir, quando alguém fala, nossa, você tem dom, nossa, não sei o quê. Mas assim, antes, na escola, quando eu tava na escola, eu já fazia, já praticava. Claro, ficava tudo horrível, mas praticava. Então, tipo, não é como se eu, de um dia pro outro, sem curso, nossa, você tem. Não, é que eu realmente tentei, fiz muita coisa feia mesmo. E Uhum, é isso, eu continuei tentando. Entendeu? uhum, Então, assim, eu fico um pouco incomodado quando alguém chega e fala, ai, você tem dom. Não é isso. Acho que eu nem uhum, acredito em dom. Eu acho que realmente, se você, pessoas que estão assistindo, se vocês tentarem, no começo vai ficar muito feio, mas depois vai criando forma. Eu acredito nisso. uhum. Assim como eu vejo um monte de perfil de biscuit que eu fico curiosa, né? Aí eu vejo a pessoa fazendo umas coisas incríveis, aí eu vou lá para baixo do perfil dela e eu vejo que realmente tem peças que já não estão com a estrutura tão boa. Então, Uhum, assim, todo mundo começa de algum lugar. Então uhum. é isso. Não, legal. Eu entendo o que você quer dizer. Acho que às vezes, quando a pessoa se refere assim, um dom, pode dar a entender que é uma coisa meio sobrenatural, né? Ah, é, sim, Uma sim. dádiva. Quando, na verdade, assim, acho que talvez a palavra mais apropriada, na minha concepção, em relação a você e a outros tantos artistas, seja talento. Você é uma pessoa talentosa, que tem criatividade, tem imaginação, e o talento também para canalizar essa imaginação, essa criatividade e transformar em obras de arte, que é o que os artistas fazem. Mas é claro que isso não é assim um dom que cai do céu, não. Você falou tudo. É preciso muito estudo, muita persistência, tenta e erra, não fica bom, tenta, vai tentando, vai aprimorando. Eu acho que o caminho é esse, pelo que eu entendi do que você falou. É Então, isso talvez mesmo. você não seja um dom, um talento. Pode ser dom, chame como quiser, mas eu acho que talvez É, você goste mais dessa, penso eu, do talento, e que talento também não é uma coisa só. Tem pessoas que são muito talentosas, mas às vezes não vão adiante porque não tem persistência, enfim. E você tem persistência, isso é muito importante. E se esforça para concretizar os seus projetos. Bacana demais. não, eu fico pensando, um dia eu espero que esse dia esteja muito perto de realmente conseguir a agenda cheia, a agenda fechada, né? E conseguir vários clientes, conseguir me estabilizar, conseguir melhorar. Eu realmente, assim, eu fico falando para todo mundo que, assim, eu vou tentar, eu vou conseguir, nem que seja na teimosia. Uhum. Porque, eu realmente quero muito isso. Quero continuar nessa área e né, mais pra frente. É isso. Legal. E o mais importante também é isso, né? Vontade de fazer. Isso que você tem, né? Uhum. Legal. E as encomendas que você recebe, normalmente elas são todas direcionadas assim para um game, para um filme, para um personagem já conhecido, é o que as pessoas te pedem? Ou tem alguma coisa às vezes que sai do padrão? Sei lá, alguém Não, falou, ah, faz um não. boneco aí do meu filho, sei lá, da minha mulher, e manda para você uma foto. Tem isso É também? exatamente isso. Sim, sim, é exatamente isso. É que as pessoas. É porque eu posto em grupos de terror, né? Porque eu faço. Querendo ou não, mais personagens de terror. Na verdade, querendo, porque eu adoro. Mas aí eu posto em grupos de terror, então geralmente as encomendas que eu recebo são um pouco mais voltadas, mas eu também faço personalizado. É, eu fiz uma peça que eu gostei tanto, que era um filho que pediu uma peça da mãe dele e ela era cadeirante e assim, eu amei fazer os detalhes daquela cadeira de roda, amei fazer os detalhes dela em si. Eu achei muito interessante porque tinha sido uma das primeiras personalizadas, né? Porque quando eu falo personalizado, eu tô me referindo a pessoas, não Uhum, personagens, né? Então, sim, eu faço pessoas, só que com uma limitação de fazer no meu estilo mesmo, que é uhum, esse estilo que não é uhum. humanizado. Não, Humanizado claro, realista, né? todo mundo tem o seu estilo, né? É, Legal, e você falou das suas inspirações, né? O terror é uma inspiração que eu vi que você tem vários personagens conhecidos, né? Você tem alguns desses bonecos aí para nos mostrar de terror? tem sim.
O meu pai comentando. Pediu Michael Jackson. Pô, ó, pai, a gente conversa depois. Que ele aparece assim com com umas, umas ideias, enfim, né? Ó, eu É, o tenho. Michael Jackson ia ficar legal, assim. Sim, sim, Não, é. eu vou conversar com ele, porque ele. Enfim, né? Ó, eu fiz esse Licker já faz um tempinho, que é uma criatura de Resident Evil, é uma pessoa Ó, muito infectada, né? legal, muito bom mesmo. Eu, Que fera. eu refiz essa enfermeira, só que ela. Porque assim, eu fiz essa daqui há um ano atrás, só que ela tem Uhum. o design diferente, que é do filme de Silent Hill. Hoje em dia eu não sou nem fã desse filme, eu não gosto desse filme. Então eu decidi, eu decidi fazer o da versão do jogo, que ela com esse Uhum. rosto, não sei se Uhum. isso, que é uma assim, ela no jogo tem um motivo para elas serem sexys, né? Porque tem tudo a ver com a história, tudo a ver. E aí, enfim, ela desse jeito, Uhum. deixa eu pegar aqui. Tem esse Demogorgon Esse é de qual filme? de é da série Stranger Things. Stranger Things. Ah, legal. Que massa. Esse ficou muito bom. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui, o Chuck. Chuck. É esse Esse Chuck, ele aqui. tá mais adolescente um pouco, não tá, não? É, né? Ele tá um pouco esticado também, Que o né? Chuck é criancinha, né? Mas esse aí tá um Ah, Chuck já ali na é. adolescência aí. Legal. Muito Aí eu bom, muito tenho bom. Deixa eu ver o Chucks. Chuck. Pode mostrar Ah, um pouco mais ele? Brinquedo assassino, legal. Eu tinha uma agonia desse bicho na série, diz a tá Tecnologia. falando do Demogorgon aqui. Eu adoro o visual dele, acho muito criativo. Bacana. Ah, Chuck, quem mais que tem aí? ó, a única peça, porque estão. Esses daqui, o que eu tenho aqui são ou encomenda ou os que eu fiz a pronta entrega, então não tem muitos aqui. E eu fiz essa peça, eu tinha feito. Ela é articulada, essa peça aqui. Isso Ah, que aqui é. legal. Então eu tinha começado um projeto que eu queria, só que aí hum, eu desisti por hora, mas eu vou voltar a fazer. Mas ela, Uhum. né? Enfim, a articulação é meio arcaica, né? Mas ok. Essa quem é esse personagem? Que é que eu não tinha cortado a franja ainda, Aham, mas era meio que eu, mas fazia sentido. Era um aham. projeto. Eu até postei, só que eu não gostei. Um dia eu ainda vou excluir aquele vídeo que eu fiz, fazer outra Uhum. coisa em cima. É isso. É a única articulada Essa que eu então fiz. é um auto, seria, digamos, É, uma obra inspirada em você mesma. tá. Tá muito Legal. melhor do que a original, né? Mas enfim. Bacana. Então, justamente falando sobre esse universo dos filmes de terror, né, que inspira você tanto, né, eu também gosto muito de filmes de terror também, histórias de terror, livros e tal. E se tá aí, você nos mostrou Chuck, né, você mostrou um dos Stranger Things, também do Silent Hill, Resident Evil. Eu vi também que você fez também o Fred Krueger, né, da Hora do Pesadelo, né, Nightmare on Sim. Elm Street, tem lá no seu perfil o Jason do Sexta-feira 13, tem o Leatherface, né, do Massacre da Serra Elétrica. Eu acho que o Aham. Michael Myers do Halloween você fez também, Sim, fiz uns três do Michael Myers. Michael Myers, vários personagens célebres aí desse universo, desse imaginário do terror, né? Eu queria que você falasse um pouco assim sobre essa influência. Por que que você gosta tanto de terror, de filmes de terror? Quais são os seus filmes favoritos? São esses aí dos personagens? Fala pra gente.
Então, assim, eu passei quando eu tava em 2018. Foi um ano meio complicado. Na verdade, foi bem complicado. 2017, 2018. E assim, eu era adolescente, né, tipo, tinha 15 anos, e aí eu fui sair, né, com uma pessoa, assim, ah, e assim, não tava muito legal aquele ano, minha vida em si, né? E aí eu fui assistir It a Coisa, e assim, no momento que eu vi aquele filme, parece que eu ganhei um sentido, sabe? Porque a história é incrível, os elementos, o terror, a maquiagem, o cenário, os personagens, os atores, tudo pra mim. It a Coisa, o remake de 2017, pra mim é um filme perfeito, zero defeitos. Pra mim porque assim, quando eu tava no cinema vendo aquilo, sabe? É como se eu tivesse esquecido, porque assim, eu vou contar. Ah, eu tenho uma suspeita. Quer dizer, eu tenho quase certeza que eu tenho TDAH, né? Que é transtorno de déficit de atenção. Eu ainda estou marcando neurologista para ter a confirmação. Na verdade, eu tenho praticamente certeza, só para ter no papel que eu Uhum. tenho déficit de atenção. Então, assim, na escola eu tirava 2 em matemática, na verdade, em qualquer matéria. Muito, muito, muito mal mesmo. Eu não conseguia tirar nota, não conseguia prestar atenção no que o professor falava. E assim, aquele colégio fazia como se eu fosse incapaz, porque realmente eu não conseguia prestar atenção, tirava. A única coisa que eu fazia era estudar, e ainda assim era péssimo. Então eu acreditava que aquilo ia ser nada, nada. Eu não conseguiria trabalhar com qualquer coisa, eu não conseguiria fazer nada, porque se eu tô indo mal, eu ia mal em português, em história, em tudo, em tudo. E aí, quando eu fui pro cinema, assistir aquele filme, é como se eu tivesse esquecido de tudo. Como se eu tivesse esquecido que tá meio complicado. E aí eu pensei, caramba, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu acho que eu quero fazer alguma coisa voltada a terror. Tanto que meu sonho é algum dia trabalhar para fazer algum filme, efeito especial. Eu quero trabalhar com cinema. E assim, eu falei de faculdade porque eu ainda não estou pronta para entrar em faculdade, porque é como se eu entrasse numa sala de aula, é como se eu me sentisse incapaz. Porque aqui, eu consigo, eu tenho a consciência que eu consigo fazer qualquer peça, consigo criar, consigo falar com os clientes, ir no correio, ir no banco, consigo fazer qualquer coisa como pessoas normais, né? E quando eu tava naquela época, como se eu, sabe, eu me sentia muito mal. Então, eu ainda não tô pronto para fazer faculdade porque eu não quero entrar numa sala de aula tão cedo. Eu acho que eu ainda preciso curar algumas feridas para entrar. Então, meu pai tá Uhum. falando de faculdade. Eu pretendo fazer um dia faculdade de cinema, mas ainda não. Por enquanto, não. Uhum. Por enquanto, eu quero Uhum. agenda fechada, quero clientes, quero continuar. Uhum. É isso. Uhum. Não, claro, o importante é você se sentir bem, né? Fazendo o que você gosta. E quanto a essa questão da escola, né? Enfim, é uma falha muito mais do sistema educacional, né? De não promover essa inclusão, né? De não tentar entender, olha, se tem esse problema, por que que isso está acontecendo, né? Enfim, por que que, Então, eu, entendeu? Muito, não é, a falha não era sua, a falha na minha visão, eu também não sou educador, mas pelo que eu percebo, a falha é muito mais do sistema de não tentar integrar, incluir e de não tentar entender de uma forma mais plena por que que esse problema, né, está acontecendo, tá certo? Eu entendo a sua situação, por que que você está com essa questão, né, de não querer, mas eu tenho é, certeza que você tem todo esse talento aí e você se daria muito bem num curso. Você citou cinema, mas eu tenho certeza que você se daria bem em qualquer curso, mas especialmente nesses que obrigada. envolvem essa questão artística, porque é a sua área de interesse e eu acho que você faria muito bem, assim, alguma coisa no campo das artes, com certeza. E às vezes é isso, né? E certamente esse interesse
será despertado no momento apropriado, né? Tá. Exatamente, porque assim, quando o professor tava falando, eu tava, tipo, viajando em qualquer outra coisa, eu não conseguia prestar atenção. E assim, a coisa que eu mais fazia bem, né, teoricamente, eu ficava desenhando, eu ficava, tipo, sabe, em outro universo. Uhum. E aí, ai, nossa, aí o professor elogiava, assim, o desenho, ai, nossa, que legal esse desenho, mas presta atenção na aula, sabe? Tipo, assim, ok, é o trabalho dele, eu entendo isso, não culpo nenhum professor, mas assim, eu fiquei realmente muito mal, porque, Uhum. sabe, é como se não ia, não vai. É isso. Então, Mas não se sinta mais mal porque você achou seu caminho na ai, arte eu fico aí. muito feliz com E é isso. muito fácil pegar uma caneta vermelha e tacar uma nota ali baixa e não realmente se preocupar, porque eu acho que se um aluno, enfim, na minha visão, volto a dizer, eu não sou professor, mas eu acho que se um aluno, vou usar uma palavra que não caberia também, mas se o aluno falha, não é fracasso. Se o aluno falha, eu acho que o professor também falha. Entendeu? Se um aluno, na visão do professor, fracassa, esse professor também está fracassando. Entendeu? Então, eu acho que é preciso um sistema educacional mais inclusivo e que entenda o ser humano de uma forma ampla, com todas as suas vocações, talentos, né? Enfim. Ana Sim, Galian, grande cantora de São Paulo, da sua cidade aí também, estão mandando boa noite. Ana, que também é psicóloga, grande profissional, já esteve aqui nessa live. Muito obrigado pela presença. E tem boa aqui a noite. MM Tecnologia, mandou uma série de É, mensagens. eu, eu vi que tava. É porque eu tava falando, mas eu vi que Não, tava claro. passando um monte de mensagem. Ela falou que, deixa eu tentar ler rapidinho aqui. Sim, sim. Você gosta do universo de Stephen King? Disse o Perseu? Com Ai, certeza. adoro. Ela pode até falar já disso. Exatamente, eles não estão preparados para lidar com todos os tipos de pessoas. Eu mesmo até desisti da faculdade por professores me desanimarem. Ou seja, o papel do professor não é desanimar, é o contrário, é estimular. E se algo não está dando certo, ele tem que se esforçar para que a pessoa se sinta integrada, né? Não, não é excluir, é incluir, né? E quando a pessoa tem interesse, não é a mesma coisa. Claro, tem gente que não tem interesse e não quer estar lá, enfim. É, Mas tem então, que, às vezes, tentar puxar interesse. Aí, só só para que concluir, essa. Não, Uhum. pode Eu só falar. vou terminar de ler o textinho aqui da nossa colega rapidamente. Falava que meus desenhos eram infantis demais, eu fazia arquitetura, hoje em dia trabalho com banho e tosa e estou feliz. Que bom, Ah, que bacana. legal. Ai, banhosa, ai meu Deus, animais, ai, Eu amo animais coisas também. maravilhosas. Maravilhosos, gatos, cachorros. E a Ah, Ana, vou já já passar a palavra para você, desculpa eu ficar. não, É tudo porque bem. a Ana é psicóloga e ela está falando o seguinte: TDAH, muitos profissionais não têm preparo e conhecimento. Fica tranquila, vá a um É psicólogo, Ana, psicóloga, desculpe, é. e psiquiatra para fechar diagnóstico. A recomendação aí Então, da Ana. sim, ai, eu fiquei. Ó, eu vou contar uma coisa que eu fiquei muito decepcionada. Se tiver alguém que talvez tenha, né, acha que também tem TDAH, não são todos os psiquiatras que lidam com TDAH, porque eu fui antes disso, porque agora eu quero ir em neurologista para ter exame mesmo, para fazer exame. Mas eu fui em um psiquiatra e assim, ele olhou, eu sentei, eu falei, né, eu acho que eu tenho isso, eu queria orientação. E aí ele falou, olha, na época da minha faculdade eu nem existia TDAH. Então, assim, se vocês forem pesquisar, se vocês forem ver também, vê um profissional que tem psiquiatra que atende com TDAH, mas acho que não são todos. Ai, eu fiquei muito decepcionada, meu Deus. É bom buscar alguém que tenha essa É, bagagem, né? é, Porque sim, como ele vai lidar profissionalmente se ele não tem o domínio, né? Mas enfim, a Ana deixou a dica dela aí, que ela sim. é experiente nessa área bastante, né? E nas artes também. Bacana. Então, assim, você falava dos filmes de terror, né? Enfim, falando. Oh, mas por curiosidade, quem tem TDAH existe exames? Então, se eu não me engano, o que eu pesquisei sobre é que
Eu esqueci o nome do exame que você entra numa máquina e tem todo. Eu esqueci o nome desse exame. Ressonância magnética? Eu acho que é o tipo isso, só que tem uma diferença entre o cérebro de uma pessoa neurotípica e neuroatípica. Aham. Então, no caso, eu vou para fazer essa checagem, porque Uhum. tem toda a questão da. Ai, eu não vou começar a explicar isso, mas Uhum. tem diferença, tem diferença. É isso, pelo menos que eu pesquisei, né? Porque eu não quero simplesmente chegar aqui e, ó, é isso. Porque nem eu sei. Uhum. Tô Não, claro, pesquisando claro. ainda. Enfim. Legal. Mas voltando aí aos filmes de terror, aí você viu It, né? Então você gosta muito dessa coisa dos filmes de terror, né? Então, sim, e assim, tem uma diferença, porque eu gosto de terror, mas eu gosto de terror psicológico. Por quê? Tem uma diferença, porque o terror, em geral, tem aquela questão de que o que é terror? Põe elementos assustadores, põe cena de susto o tempo todo em filmes, né? Eu tô falando, põe, sei lá, diálogos. Ai, é porque quando eu penso em filmes de terror, eu penso em muitos ruins mesmo. Então, acho que é muito difícil encontrar um realmente interessante. Mas então eu gosto de terror, mas aquele terror que tem uma história, que tem uma profundidade. Então, no caso do It a Coisa, ele é um palhaço, porque ele tenta atrair crianças, né, no primeiro filme, e a história dele em si, ele ataca crianças porque ele se alimenta do medo. E as crianças são mais suscetíveis a ter medo. Então, o tempo todo, ele aparece no filme assustando a, as crianças. E assim, não é aquele terror barato que a criatura aparece, dá um susto e some. Ele faz sentido ele fazer isso, porque ele fica assustando para depois, no final do filme, tentar, né, o golpe, a cartada final, mas. Então faz sentido, ele tem toda a história de onde ele veio, por que, que ele age, por que, que ele é assim. Eu acho maravilhoso esse universo. Até mesmo o David Whiffen, que é assim, filme pra mim é It a Coisa. Jogo pra mim é Devil Within 2. Que até mesmo Devil Within tem o porquê. Quer dizer, pelo menos na minha cabeça eu imagino que é uma coisa maravilhosa, porque cada criatura tem um diferencial. Porque cada vilão no jogo tem três. Inclusive um deles é artista. Ai, eu acho que você travou. Eu É, travei? não, é que você ficou parado por um tempo. Eu pensei, Eu putz, tava te travou. ouvindo. Então, mas aí tem várias coisas. O David Wayne, pra mim, é uma história, nossa, repleta de personagens, inclusive, eu falei do artista, tem aparece um dos vilões de Devil Within 2 é um artista, nossa, ele é doente da cabeça, mas ao mesmo tempo é tão interessante como ele age, por quê, sabe? E assim, é engraçado que no caso daquele vilão de Devil Within, já mostra que ele teve traumas, ele praticamente ficou doisinho da cabeça. Uhum. Mas ainda assim é interessante porque ele já era um artista antes de sofrer tal trauma, e aí depois ele ficou. E aí, vários momentos que você enfrenta ele, tanto que tem uma parte no jogo que ele faz uma coisa terrível, porque né, ele é um artista, mas não é do bem, né? E aí ele faz uma coisa terrível, e aí logo depois ele fala: Como que eu vou me superar? E é exatamente o que eu, pelo menos, fico pensando: caramba, adorei o que eu fiz, mas como eu vou fazer uma coisa melhor, sabe? E é sempre assim. Uhum. Então é isso, eu gosto de terror, mas aquele terror que tem história, que tem profundidade, que tem um porquê, não é simplesmente susto barato e é isso. Uhum. Entendi. É, Entendi. meu pai, Monstros S.A. não se encaixa. Legal. E como é que você vê, você que usa as redes sociais, né, tem perfil no Instagram, como é que você vê a importância das redes sociais para divulgar o seu trabalho? Então, como eu vejo a importância, como, sei lá, água. A água é tão importante pra gente quanto, sei lá, as redes sociais para um artista, porque se Uhum. eu posso fazer essa peça aqui, mas se eu não tiver onde divulgar, é praticamente como se eu não tivesse feito, entende? Porque tem que divulgar, eu tenho que
procurar pessoas que gostam, procurar pessoas que querem encomendar. Então, redes sociais, porque, né, simplesmente não dá pra sair na rua falando, olha, eu faço tal coisa. É isso, divulgação. A Uhum. maior meio de divulgação. Eu posto bastante pelo Facebook. Facebook e Instagram são Você bastante. tem encomenda de vários lugares aí do Brasil? Sim, do Brasil, sim. É... Ai, que eu... Você quer que eu cite? Pode ser. Eu já... Paraná, bastante de São Paulo, Guarulhos. ah, Pô, é que aí tem problema com esquecimento, aí complica. Ah, Guarulhos, Rio de Janeiro, bastante. Quer dizer, bastante eu ainda não vendo Uhum. tanto, mas bastante, porque já se repetiu uma vez. Mais de uma vez. Então, é isso. Brasil, ainda não vendi para fora. Ainda não vendi para tão longe assim, porque o frete, né? Frete é um pouco caro, então Encarece, né? tem cliente que até gosta do serviço, até fala, legal, mas aí o frete fica um pouco complicado. Aí, ó, Rio Grande do Sul. Valeu. Rio Grande Mas, do Sul. nossa, tem uma pessoa que falou alguma coisa aqui. Peraí. Se eu gostei de Jogos Mortais, eu gosto. Quer dizer, eu gosto dos primeiros. Assim, é interessante. Jogos Mortais é uma franquia bem interessante mesmo. Só que aí eu encontrei alguns. Quer dizer, eu encontrei. Você vê alguns furos nos terceiro, quarto filme, já começa a ficar meio bagaceira. Já Uhum. começa a cair o nível. Talvez, né? Eu gosto, eu gosto. É uma franquia bem legal, mas não é perfeito do começo ao fim. Hellraiser também, o primeiro filme é Hellraiser, muito legal mesmo. Os efeitos práticos de Hellraiser, meu Deus do céu, é maravilhoso. Aquela, Pinhead. então, aquela parte que o tem aquele homem, não lembro nem o nome do personagem, se arrastando com os nervos, ele falando, eu sinto dor, meus nervos estão. Eles começaram a ser formados, por isso que. Ai, maravilhoso, ó. Esse filme, os efeitos práticos desse filme são maravilhosos. Aí, nossa, o primeiro filme é legal, aí depois a franquia vai perdendo um pouco o nível. Uhum. Uhum. Seu pai até pergunta sobre feiras em São Paulo, né? Acho que o Instagram é até um bom canal para descobrir, né? Enfim, Sim, sim, eventos, né? sim. Outras pessoas, você tem contato com outras pessoas que você gosta do trabalho De, de outras pessoas que criam bonecos? Sim, sim, tem bastante aqui. É que eu não sei se você vai Uhum. reconhecer, né? É que tem uma artista que eu acho maravilhosa, que é a Shibara. Shibara tem o Luiz Sculpture, que inclusive, quando eu falei de que tem muita coisa de graça na internet, o Luiz Sculpture Inventarium são dois canais no YouTube que postam dicas, postam várias coisas, até dão curso também. E é maravilhoso. As coisas de graça também que tem lá no canal deles também é maravilhoso. Então, Legal. sim, tem bastante. Quando eu comecei a fazer, eu fui pesquisando bastante. Será que é uma profissão que tem bastante gente? Será que realmente é uma profissão, Uhum. né? Que, ok, e sim, é uma profissão que tem muita gente, que dá para trabalhar, tem espaço para todo mundo. Eu acho muito interessante isso. É isso. Bacana. E quais são os seus planos aí para os próximos tempos? Assim, meus planos por agora é continuar melhorando e conseguir a minha tão sonhada agenda fechada, né, de clientes, porque é o que eu pretendo fazer. Pretendo fazer muitas peças, vídeos, fazer muitas coisas assim. E melhorar. Por enquanto é isso. Eu sei que talvez seja sonhar baixo, mas é o que faz sentido sonhar agora. Agora, a longo prazo, realmente, um dia eu quero trabalhar com cinema. É isso. Uhum. Que legal. E tem um momento aqui que a gente pede dicas culturais, assim, você que gosta tanto de cinema aí, você viu algum filme, você já falou do It, algum filme, alguma série que você indicaria?
O 2 também é legal porque eles fizeram a sequência, por mais que eu não terminei de ler o livro, é uma coisa que eu preciso fazer, mas falaram que o segundo filme não tem muito a ver com o final do livro, mas enfim, ainda assim o segundo filme é muito bom também. Recomendo It 1 e It 2, né? Evil Dead, eu acho bem legal. E, assim, Evil Dead, eu acho que é uma inspiração bem interessante, pelo menos o primeiro Mas você filme gosta de qual? Daquele antigo dos anos 80 ou do remake que do, fizeram um tempo atrás? do antigão, que eu. É que eu não sou dessa Antigão. época, mas ainda assim Aham. eu. Do Sam Ainda assim eu. Raimi, que é o mesmo diretor do Exatamente. Homem-Aranha, da trilogia, aquela do começo dos anos 2000. Então, o Sam Raimi, nossa, que interessante, sabe? Ele fez o Evil Dead junto com o Bruce Campbell, que, né, tá atuando também, ajuda em várias cenas também. Ai, eu acho. Pra mim, eles são realmente uma inspiração, porque Sam Raimi, ele veio com um projeto de Evil Dead, com o orçamento de um pastel e uma Coca-Cola, e fez um filme, e fez um filme muito bom. E assim, foi crescendo, crescendo, e nossa, assim, tudo bem que eu não. Algumas coisas que ele faz eu não acho tão. Por exemplo, o Doutor Estranho foi um pouco complicado de ver, né? Porque tem muito furo de roteiro aquele filme, acho muito legal a direção, mas ainda assim, ó, né, não, é bom, mas ao mesmo tempo, queria mais daquele filme, fiquei um pouco decepcionada. Eu também Uhum, queria trabalhar com crítica de cinema, com certeza eu faria isso. uhum. Eu não consigo simplesmente assistir um filme, uma série e não ficar pensando, nossa, olha esse diálogo, nossa, olha essa atuação. Posso não fazer melhor, mas ainda assim eu fico pensando. É Aham. isso. E série, você S- indica alguma? Série American Horror Story. ah, Kingdom é uma série de zumbi coreana. Bem legal, bem interessante. O conceito de zumbi que eles colocaram nessa série é bem diferente do que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo. Os zumbis da série são aqueles que ah, ficam realmente mortos de manhã. Eles realmente parecem cadáveres. E aí, de noite, eles acordam, sabe? É bem legal essa série, de verdade. Ah, que legal. Kingdom. The Walking Dead é uma série que eu amava. Eu recomendo assistir pelo menos até a quinta temporada. É muito interessante, uma série de zumbi. Muito, muito boa. Só que aí depois ela perde um pouco a mão. Mas é muito boa. Muito boa a série. De verdade. Os Uhum. efeitos práticos. As atuações também são ótimas. A originalidade de The Walking Dead é ótimo. Veio dos quadrinhos, mas ainda assim, muito boa essa série. Hum, a maldição da mansão Bly é interessante. Eu gostei. Eu realmente gostei. E a mansão Bly, não a maldição da mansão Hill, porque pra mim a mansão Hill, meu Deus, aquele filme que eu critiquei, que é aquele que taca cena de susto. A história da série, eu pesquisei depois, ela é até interessante, mas como tem tanto jump scare, né? Que são as cenas de susto. Nossa, fica tão cansativo de assistir. Mas é. Uhum. Foi até a quinta temporada mesmo. É o encanto de encanto do artesanato colocou isso aí. Então. Então, olha isso. The Walking Dead. Ai, eu fico um pouco indignada com isso, porque assim, ao mesmo tempo que eu admiro The Walking Dead, eu acho bem interessante. Ainda assim, por mais que eu tô falando até a quinta, mas ainda assim, eu acho que tá na décima, eu acho que décima temporada, ainda assim, os efeitos práticos são maravilhosos. O que ficou ruim mesmo é que eles estão esticando a história muito. Tá realmente, a Uhum. história não tem mais o que. Quer dizer, até tem o que contar, mas não tá do jeito legal. Ai, a série tá muito arrastada. Mas os efeitos práticos sempre são maravilhosos. E eu tô. Inclusive, como rendeu. The Walking Dead rendeu muito, tanto que fizeram vários spin-offs de The Walking Dead e vão fazer outros, que é da história de um personagem Negan, Meg, Daryl. Nossa, não é possível, porque assim, eu sou aquele fã
Que assim, eu assisti desde criança e assim, me encantei por The Walking Dead. Amava, amava, amava. E agora, meu Deus do céu, como é que, o Hum, que que fizeram com a série? E ainda assim estão fazendo mais, eu não entendo isso. A audiência até tinha caído. aham, Fico indignada com isso porque realmente parece que é só pelo dinheiro, sabe? Não é mais arte pela uhum, arte. Mas eu entendo, entendi. né? Fazer o quê? Enfim. Aham. Tá certo. Verônica Florentino, eu queria te agradecer muito por essa live incrível de hoje. Que a gente teve a oportunidade de conversar aí sobre o seu trabalho, sobre esses bonecos fantásticos que você cria, né? Como você se inspira, você falou, mostrou pra gente também como você os cria, mostrou algumas das suas criações aí. Sucesso, Verônica. Beijo, Marcelo. Viva a Obrigada. Ana, Ana Galeano de São Paulo, grande cantora. Muito obrigado aí, já foi entrevistada aqui. Bom, parabéns aí pelo seu trabalho, tão recente, mas já tão desenvolvido, muito bom mesmo, e sucesso para você. Que você logo consiga essa agenda fechada que você tanto está Ai, espero. desejando aí. Parabéns, sucesso. Muito obrigada. De nada, valeu. E eu queria aproveitar e agradecer a presença de todas as pessoas que entraram ao longo dessa live aí, que já está chegando a 1 hora e 15 minutos de conversa. Muito bom, diz a Carolina. Verônica, você é sensacional. Gil the Obrigada. One. Sua arte é magnífica. Legal, gente. Muito obrigado aí. E agradecimentos especiais para nossa convidada, Verônica Florentino. Parabéns, sucesso, boa noite. E a gente se fala. Um beijo. Tchau. Valeu, Verônica. Tchau. Falou. Um abraço. Tchau. Valeu.